Vamos lá? Vamos começar, então, mais uma aula na noite de hoje. Teve gente que teve 3 aulas aí no dia de hoje. Canoas estava aí cheio de aulas, né? Muitas aulas. Então, vamos lá. Aqui nós temos um documento chamado Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental de 9 anos, né? Não vou me adentrar muito nele, mas é importante trazer alguns pontos, assim. Tendo em vista que ele tem especificidades do ensino fundamental, ainda que essas especificidades também apareçam dentro das diretrizes nacionais, as gerais, né? Não vai nada contra a LDB, mas ele refina as informações do ensino fundamental. Todas as etapas do ensino fundamental, todas as modalidades de ensino têm diretrizes. Todas. Nós temos as diretrizes gerais, e depois, etapas e modalidades têm as suas diretrizes específicas. Então, a gente tem as diretrizes da educação indígena, quilombola, da educação especial, da educação à distância, né? E de todas as etapas. Então, essa aqui é da etapa do ensino fundamental. Então, assim, como eu comentei, não vai contra a IDB, mas vai refinar informações, trazendo, por exemplo, data de matrícula, né, data de corte, assim como as gerais também já trazem. Então, coloca ali pontualmente informações do fundamental. Não vai se preocupar com informações do médio, do infantil ou de modalidades especificamente. Foca no fundamental. Então, eu vou trazer aqui os pontos gerais. Eu fiz conforme eu comentei com vocês também de manhã, né? O quadro, né? Um quadro que traz as informações, ao invés de pegar a lei e ficar vai trazendo os pontos principais. Ele é articulado, então, com as diretrizes gerais. Ele fala do ensino fundamental de 9 anos, ele é lá de 2010, né? Fala da obrigatoriedade da matrícula das crianças com 6 anos completos ou que completem até 31 de março do ano da matrícula. Antes disso, a criança vai ser matriculada, mas na educação infantil. Então, a criança faz 6 anos depois do dia 31 de março. Ela é público da educação obrigatória, mas ela não é público do ensino fundamental. Para ela ser público do ensino fundamental primeiro ano, a idade dela é 31 de março completo. 1º de abril ela ainda é da educação infantil. Ah, mas ela vai fazer amanhã, não importa, a data de corte é 31 de março. Então, ela fica na educação infantil aquele ano, no pré de 5 anos, e vai no ano posterior para o primeiro ano do ensino fundamental. Quer dizer que logo, né, ela terá 7 anos de ensino fundamental. Essa foi uma forma que eles organizaram para que não tivesse alunos o tempo todo entrando na sala de aula, né? Imagina, a gente está dando aula ali, começa o processo de alfabetização o tempo todo, alguém que faz 6 anos entra na turma. Que bagunça que seria. Então, eles colocaram uma data de corte. Assim como toda a educação brasileira, e hoje caiu uma questão na prova de Xangri-Lá, agora da tarde dos anos iniciais, toda a educação brasileira se baseia... Oi, Mi. Se baseia nesses 3 princípios, tá? Toda ela. E era sobre isso aqui que tinha, inclusive, que fazer a ligação das colunas lá na prova da Fundatec de hoje de tarde, né? Deixa eu ampliar um pouquinho, que esse aqui eu consigo. Então, tinha lá os princípios éticos, políticos e estéticos. Lembrem sempre do estético. Ele vai falar de cultura, de ludicidade, né? Da sensibilidade. Cada legislação, cada diretriz fala um pouquinho diferente dele. Mas esse estético, ele está ligado à cultura, né? Olha aqui, ó. As identidades, a pluralidade, a sensibilidade, ao racional, à razão, né? Então, a estética vem na beleza da diversidade. Os políticos, eles estão ligados à questão da democracia, do bem comum. Então, ó, equidade, acesso aos bens sociais, democráticos, redução de desigualdades. Então, político é sempre a questão da cidadania, né? Do pensar no que é do bem de todos, do que um cidadão precisa buscar. Então, acesso aos bens sociais para todos, não ter desigualdades, princípios democráticos também se encaixam aqui. E os éticos são valores, né? Valores em que se fundamenta a sociedade. Justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, dignidade humana,
combate aos preconceitos como um todo, né, de raça, de sexo, de cor, de identidade. Então, são valores que a gente vai desenvolver, ou que visa, né, por meio da educação, desenvolver. Então, esses princípios éticos, políticos e estéticos são de qualquer documento, não é só das diretrizes, a BNCC, o Plano Nacional de Educação, todos eles se pautam nesses mesmos princípios da educação, esses 3 princípios aqui. Essa visão de currículo é um conceito também muito comum de quem prova. Acho que uma das provas de hoje estava lá um conceito desses na questão de currículo. Tenho quase certeza que eu corrigi 2 provas, então eu acho que sim, né? Currículo é uma das que mais cai em prova. Experiências escolares que articulam vivências e saberes dos alunos. Sim, estava lá na educação infantil. Conhecimentos historicamente acumulados, né, que busca construir identidades, uma visão mais abrangente da experiência escolar, que não é só o conteúdo. Então, são as experiências que se articulam aos saberes extraescolares, aquilo que o aluno traz, né, e vai se vincular ao conhecimento do patrimônio histórico-cultural, com as culturas, com as identidades. Então, isso é um conceito de currículo e é muito cobrado em prova. Às vezes, a questão de diretrizes não é nada com respeito à lei, a princípios, e sim saber o que é currículo. A estrutura curricular em qualquer documento, LDB, BNCC, qualquer documento, né? A BNCC, na verdade, traz uma parte de currículo, tendo em vista que ela não é currículo, é base nacional comum mais parte diversificada. Currículo não é base nacional comum. Eu não posso dizer que há um currículo só com base. Então, eu preciso da união dessas 2 partes como um todo integrado e não como blocos distintos, né? É um todo integrado indistintamente, junto, inseparável, que coloque tanto essa base nacional comum articulada com as necessidades, com a realidade do aluno, que é justamente a parte diversificada. Os componentes curriculares, pessoal, lá do documento, né? Lá do documento. Eles estão divididos em linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. E aqui, ó, vocês vão ver a língua materna. Por quê? Porque a língua materna diz respeito à comunidade indígena. Então, eles colocam porque eles defendem, assim como a LDB, ou melhor, né, eles... não é uma defesa, eles... Não é uma possibilidade também, eles dão o poder, né, para a comunidade indígena no sentido de autonomia de desenvolvimento da língua materna. Então, o ensino indígena é bilíngue, né? A língua portuguesa e a língua materna. Então, dentro da organização dessas áreas, aparece a língua materna pensando em comunidades indígenas que têm essa abertura pedagógica, essa questão, né, de respeito à sua diversidade. Temas transversais. Então, expande também, detalha temas, né? Como saúde, sexualidade e gênero. Temas transversais que não são os temas contemporâneos da BNCC. Nós estamos falando de um documento de 2010. Eu estou sublinhando aqui só para chamar a atenção que isso não está nos temas contemporâneos, tá? Mas vida familiar e social, direito da criança e do adolescente, meio ambiente, consumo, a questão da educação fiscal, né, do trabalho, ciência e tecnologia, diversidade cultural, fala dos direitos aos idosos, a educação para o trânsito e reforça a questão da transversalidade. Então, o tema transversal é o quê? Um tema que atravessa todo o currículo, que todos os componentes curriculares precisam trabalhar, que diz respeito, né, a todas as áreas e componentes, ainda que possam ter afinidade com algumas maior que as outras, não abre-se mão de que todas elas trabalhem esse assunto. Não é um conteúdo, né? Melhor, não é uma disciplina, não é uma área de conhecimento, não é um componente curricular, mas sim um assunto, uma temática que vai ser trabalhada por essas disciplinas. Também defende e coloca a obrigatoriedade da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos currículos. Então, isso é obrigatório no ensino fundamental, tendo em vista a construção das pluralidades, né, e da solidariedade. Traz o projeto político-pedagógico,
que é coerente, articulado e integrado. Ou seja, cada PPP diz respeito à sua escola, à sua comunidade, à sua realidade, ao seu contexto. Ele não é diferente, ele não é igual, né, de uma escola para outra, ele é diferente. E o PPP é um documento que configura a gestão democrática. Por quê? Porque ele dá a ampla participação da comunidade no processo de construção desse documento. Então, todos participam, são convidados, né, têm o direito de dizer sua palavra. E, assim como as outras diretrizes, quem é o centro do planejamento do currículo? O aluno, o discente, o estudante ou o educando. Essas são 4 possibilidades de resposta quando perguntam. O centro do currículo numa escola de qualidade social, o centro do planejamento numa escola que pensa, né, na educação crítica, reflexiva. Quem é? O aluno, o educando, o discente, o estudante. Às vezes tem lá, La Salle, cabeçalho de 7, 8 linhas para perguntar quem é o centro do planejamento. É um baita no cabeçalho para perguntar 2 palavras. Então, não esqueçam disso. Avaliação. Qual é a avaliação que a educação brasileira quer? Formativa diagnóstica. E aí entram as características dessa avaliação. Processual, participativa, contínua, cumulativa, que a qualidade esteja acima da quantidade. Que o processo, então, ele seja mais importante que a nota, que a classificação do aluno. Eu sempre falo sobre isso para vocês. Qual é a avaliação brasileira, né, defendida? Qualitativa, processual, formativa, diagnóstica. Então, qual é que a gente não quer? Aquela que lembra o ensino tradicional. Aquela que é somativa, que classifica, que é o final do período, que é o final do processo. Nesse documento de 2010, já se falava em tempo integral, que está na moda agora por causa do PNE, né? Então, se traz esse conceito de tempo integral, que é um mínimo de 7 horas na escola. Pode ser 7 ou mais, mas é no mínimo 7 horas, para que se amplie as oportunidades de aprendizagem e se diminua as desigualdades. Num currículo ampliado. Inclusive, né, nas aulas de Porto Alegre, lá no documento que fala da educação em tempo integral nacional, eles rompem com a ideia de turno e contraturno, como a gente estava acostumado a falar. Quando tinha mais educação, né, as crianças iam para o seu turno e ficavam no contraturno para mais educação. Na visão da escola em tempo integral, que já é introduzida aqui em 2010, então, hoje a política de tempo integral diz que é para romper com essa história de turno e contraturno. Como que era um currículo ampliado, um currículo integrado, em que as aprendizagens essenciais vão continuar ao longo desse dia, a gente fala de um turno único. Essas 7 horas na escola, mesmo que seja fora do ensino regular ali, né, da matrícula da manhã, por exemplo, o aluno é da manhã, então ele tem ali o horário da manhã, e depois à tarde ele continua nesse tempo integral, não é 2 currículos, é um currículo ampliado. E nesse sentido é um turno único. São 7 horas de um turno único que se integra às aprendizagens essenciais para o desenvolvimento integral na educação de tempo integral. Então fica a dica, né? É importante a gente saber que essa visão de turno e contraturno está rompida dentro da política de tempo integral. E traz modalidades específicas de educação em que todas essas regras elas vão acompanhar. Então, a educação do campo, que a gente chama de rural, né? Mas é a educação do campo, escolar indígena, quilombola, educação especial, educação de jovens e adultos, né? Tendo em vista que cada uma tem as suas diretrizes, como eu comentei, e tem especificidades. Mas tem outras modalidades de ensino, que surgiram depois de 2010. Então, nós temos a educação à distância, a educação profissional e tecnológica, nós temos a modalidade bilíngue de surdos, mas estas surgiram depois de 2010. Então, a gente fica neste documento com essas modalidades. A educação do campo, indígena, quilombola, especial e a EJA. São estas que aparecem, inclusive, nas diretrizes de
2010 gerais, as diretrizes gerais nacionais, elas também falam dessas. Elas não falam das outras porque elas foram surgindo ao longo do tempo. As da educação bilíngue de SURS são de 2021. Então, olha quanto tempo depois, né? 11 anos depois que elas vão surgir. E fala sempre de nós. Nós sempre somos lembrados, nós somos valorizados, né? De acordo com os documentos. Então, fala que é importante que tenha provisão de recursos, que a gente tenha formação continuada, né? Principalmente os professores que trabalham nessas modalidades específicas, e que os sistemas de ensino apoiem essa formação continuada. Que o professor esteja sempre sendo qualificado para o trabalho pedagógico, para uma educação de qualidade, né? E nas modalidades, pensando que há especificidades, que esses professores, então, estejam recebendo formação para essas especificidades. Alguma coisa, assim, muito extraordinária que vocês tenham visto no documento, que não tenha, que seja, assim, muito fora da LDB, muito fora das diretrizes gerais, nada extraordinário. Nada, né? Tudo ali é um encontro. Algo mais específico é realmente falar da data de corte. Mas nas diretrizes gerais já se falava da data de corte, né? Que é matrícula para o ensino fundamental com 6 anos completos no dia 31 de março. Assim como para a educação infantil, nas diretrizes também se fala, né? O aluno tem direito à matrícula obrigatória na educação infantil quando ele completa 4 anos antes de 31 de março. Se ele completar depois de 31 de março, ele vai ficar para o ano posterior. Ele não faz parte da educação infantil obrigatória, que se refere à pré-escola. Não faz parte do ensino obrigatório. Fechando aqui, então, né, esse resumo aí das diretrizes, que é importante a gente falar, a gente dar uma olhada nele, vamos, então, agora olhar algumas questões a respeito... deixa eu só fechar isso aqui. A respeito do nosso conteúdo aí pedagógico, tá? Trago ali algumas coisas de distúrbios de aprendizagem, trago alguma coisa daqueles temas sobre evasão, abandono escolar que causam alguns conflitos, trago questões de diretrizes. Então, vou trazendo alguns assuntos de gestão democrática e projeto político-pedagógico, de projeto educativo, para a gente ir discorrendo ao longo da aula. Como é que é? Tem uns elementos do processo de ensino e aprendizagem também. A gente vai vendo alguns assuntos aqui, de acordo com a banca de vocês. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa. Corrigimos as provas do último concurso e tal. Olha o tamanho das questões da objetiva. Se vocês olharam o material, vocês vão dizer assim, nossa, mas tu tá inventando questão. Não. Eu até quando montei o material, fiz questão de colocar de onde eu tirei. O objetivo vai ser de Canoas, né? Hã? O objetivo vai ser de Canoas? É. Eu fiz questão de tirar aonde eu tirei as questões, né? De onde vem pegar questões assim mais próximas possíveis do assunto, para mostrar para vocês que foi só Canoas que foi daquele jeito. A objetiva é uma prova objetiva. Em Canoas, ela colocou 2 questões numa. Né? Ela colocou uma coisa fora do comum, assim. Então, não é um padrão da banca o que ela fez no concurso de Canoas de 2023. Não é um padrão. A gente vai se preparar para as 2 coisas. Tanto que a gente viu as provas, eu vou ver mais questões com vocês que aconteceram em 2023, né, daquele mesmo estilo, mas não é o padrão da banca. O padrão da banca não é aquele. Vamos lá, vamos para a questão aqui de distúrbios de aprendizagem. Qual a resposta correta da questão 1?
Para eu ter distúrbio de aprendizagem, obrigatoriamente eu tenho que ter uma deficiência? Dislexia, descalculia, TDAH, dislalia, disgrafia, desortografia. Eu tenho que ter deficiência intelectual? Tem que ter deficiência intelectual? Não, né? Eu não preciso ter deficiência intelectual. Pode ser que a pessoa tenha e também tenha distúrbio. Pode ser um distúrbio associado, mas não é uma regra que a pessoa tenha que ter deficiência intelectual. Deixa eu colocar uma cor aqui. Então, ocorrem apenas em crianças que têm deficiência? Não. Crianças com distúrbio de aprendizagem têm sempre dificuldades significativas para compreender e aprender matemática, mas nenhuma dificuldade para ler e escrever? Então, é sempre descalculia e nenhuma dificuldade de disgrafia, desortografia, dislexia. É sempre dificuldade em matemática? Não, também. Posso ter associado? Posso, mas geralmente, né? Posso ter TDAH e descalculia? Posso. Posso ter TDAH e dislalia? Posso. Posso ter só dislexia? Não há uma regra. Então, né? Errado também. Distúrbios emocionais não ocorrem em crianças que têm distúrbios de aprendizagem, visto não ser possível ter 2 distúrbios simultâneos. Então, eu tenho dislexia, os meus pais se separam, eu vou para um ambiente completamente perturbador, né, com brigas e tal. Eu não posso ter um distúrbio emocional. Ou vivo num ambiente, né, moro num lugar, me mudo, é um ambiente cheio de insegurança e tiroteio, violência. Isso não pode gerar um distúrbio emocional, medo e tal. E eu também tenho dislexia. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, eu posso ter, sim, distúrbio emocional, distúrbio de aprendizagem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso ter mais de um distúrbio, né? Aqui também está errado. São distúrbios do neurodesenvolvimento, neurológicos, né? E que interferem no desenvolvimento de alguma área e, de alguma forma, né, interferem no desenvolvimento humano, nas relações. Agora sim. Então, aqui na nossa resposta, a letra A de aprovados é a resposta da nossa questão. Ok, a questão? Sim? Fechou? Então, vamos lá. Questão de número 2. Depois eu vou voltar aqui, tá? Vou colocar o material para vocês. O que vocês acham de resposta? Então, em relação ao transtorno do espectro autista, assinalar a alternativa correta. Temos 4 alternativas e uma apenas serve para nós. É um distúrbio essencialmente comportamental. As crianças com transtorno não apresentam dificuldades de aprendizagem, apenas inabilidade social. Esse apenas nos dá, né, uma indicação de atenção
Então, pode, sim, apresentar dificuldades de aprendizagem. Então, dizendo que não apresentam, e a gente sabe que podem apresentar, e também a inabilidade social. Então, não é essencialmente de comportamento, né? Não é só a mudança de comportamento. A gente também pode ter associado as dificuldades de aprendizagem, assim como teremos, em alguns casos, nenhuma dificuldade de aprendizagem. Mas as questões das relações, né? Do ambiente, algumas coisas que vão interferir no comportamento, que desorganizam a pessoa. Mas pode sim, assim como nos casos dos distúrbios anteriores, né? Termos alunos que também apresentam dificuldades de aprendizagem. Então, cada caso no espectro é um caso, né? Nenhum autista, inclusive, é igual ao outro. É caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social e padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. É o que melhor se encaixa aqui entre as alternativas, né? E diz assim, podendo apresentar, não dá algo fechado como se todos fossem do mesmo jeito. Então, a maior parte, né, tem esse desenvolvimento atípico, tem manifestações, né, de comportamentos. Alguns são verbais, outros são não verbais. Alguns interagem mais, outros interagem menos. Tem padrões repetitivos, né? Tem os movimentos de fletos ou não, tem a questão dos estereótipos, a ecolalia, né? Da repetição ali. Tu pergunta, ele vai repetir, a tua pergunta não vai dar a resposta. Então, depende. Tem interesses, né? A gente diz o hiperfoco, né? Em algumas coisas. Gosta de dinossauro. Eu tinha um aluno que gostava de luz, né? De luz, de lâmpada, de sol, de coisas que brilhavam, né? Ele tinha uma fixação, um hiperfoco com essas coisas. Então, cada um é de um jeito. Os primeiros sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos apenas com a entrada na escola, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 6 anos de idade. A prevalência é maior no sexo feminino. Tá certo isso? Antes dos 6 anos de idade, a gente não vê sinais, não vê, assim, comportamentos ou alguns estereótipos. A prevalência é maior no sexo feminino. E por volta de quantos anos de idade, geralmente, a gente tem um diagnóstico? Porque isso é uma coisa difícil. Hoje tem alguns casos que as famílias já conseguem bem cedo, mas não é todo médico que gosta de dar. Por volta de quantos anos é possível ter um diagnóstico? E aí? Ninguém? Oi, prof. Por volta dos 3, 4 anos já é possível. Então, né? A gente tem essa briga com alguns especialistas, né? Agora, por 2, 3 anos, já é possível realmente esse diagnóstico, ainda que alguns neuros, né, tenham umas resistências, assim. Mas já é possível, com acompanhamento, com várias testagens, com vários, com uma equipe multiprofissional e eliminação de várias outras possibilidades, é possível. Fala, Ana. Pois é, o meu sobrinho, com 2 anos, foi fechado o diagnóstico. Mas por volta de 1 ano e 8 meses, 9 meses, já tinha a desconfiança, né? Daí ele foi no neuro, fono, daí com 2 anos foi fechado. Mas com várias intervenções, né? Sim, ele já fazia também, já estava frequentando, né? Fono sem ter diagnóstico fechado, né? Fazendo aba, fazendo várias terapias. Aí a gente fica com os nossos alunos, né, que chegam na escola às vezes, sem nenhum encaminhamento, realmente os pais levam para a escola deles, vão ter realmente 6 anos de idade, quando vão começar a fazer o processo de investigação. Quantos dos nossos alunos é assim, para ter um laudo lá pelos 8, 9 anos de idade, né, se depender do SUS, com todas as barreiras que a gente sabe que acontecem. Então, pode sim antes, e a prevalência no sexo masculino, né. As vacinas são fatores de risco para o desenvolvimento do transtorno, além de fatores socioambientais?
Gente, vacina causa autismo. Olha, tem cada coisa, né? Mas os fatores socioambientais, há pesquisas que dizem que pode, né? Pode ser que sim, então, complicações na gestação, idade materna, né? Tanto materna quanto paterna, né? Pais mais velhos, né? Dizem que é uma possibilidade de autismo, infecções na gravidez, um, o meu ginecologista, que também era obstetra, mas não foi meu obstetra, né, comentava que, por exemplo, eu perguntei para ele, dá para fazer botox, né, umas coisas idiota na gravidez, mas ele, não, que é uma toxina, daqui a pouco tu faz uma toxina, é uma coisa, né, uma coisa que para uma coisa é boa e para outra não, e isso pode causar, é um fator externo, né, que tu está injetando no teu corpo, e isso pode causar malefício para o bebê, e a gente não sabe o que pode causar, então, aí ele falou várias coisas, né, que eu não recomendo, então não se faz. Então, os fatores socioambientais, eles podem influenciar. Agora, a vacina, não, né? Não. Menos, né? Letra B de Brasil é a resposta da nossa questão de número 2. Seguimos? Vamos? Essa questão dos temas lá, e tem o bullying e tal, né? Temas contemporâneos, temas em alta, violência, sexualidade, mas um que dá muita assim, muita dúvida, ou melhor, confusão, é o termo abandono e evasão escolar. E aí, essa questão dá uma possibilidade de a gente entender o que é abandono e o que é evasão. O que vocês acham de resposta na nossa questão? Considerando, então, as diferenças entre abandono e a evasão, assinalar ou analisar, né, os itens e assinalar a alternativa correta. 3, e a gente vai por eliminação. Então, vamos começar de baixo, né, pela terceira primeiro. O abandono ocorre somente quando há a reprovação escolar? Não. Quando a gente diz que o aluno tem 10 faltas, 3 faltas consecutivas, né? 10 intercaladas, já é um indício, um sinal de que tem abandono. Que já estamos num caso que pode ter abandono escolar. O abandono é quando o aluno deixa de ir para a escola. O aluno parou de ir para a escola, não tem atestado, não tem justificativa, não tem um motivo, ninguém avisou, a gente já considera ele como abandono escolar. E aí começa a tal da busca ativa. Então, a número 3, né, não precisa ter reprovação. Quando o aluno abandona, não volta, vem a reprovar, né, e perde a matrícula pela reprovação que levou por causa do abandono, né, fez toda a busca ativa, mandou para o conselho tutelar, fez justificar, blá, 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 aquela coisa toda. A gente diz que ele evadiu. Esse processo de abandono, que não leva à volta do aluno com toda a busca ativa, eficaz, que lá no final do ano acaba ele reprovando, o que acaba? Ele evade. O aluno que não volta, ele é um evadido. O evadido, ele sai, inclusive, do sistema da escola, ele vai para a ficha dele, né, de aluno, vai para o arquivo morto da escola, ele não é mais aluno da escola. A escola vai informar no censo escolar que ele evadiu, ele abandonou e não voltou. Então, ele perdeu o ano. Não faz rematrícula, exatamente. Ele não voltou. Porque o aluno que abandona e vem fazer rematrícula, a família está dando sinal de vida.
Deu sinal de vida, não pode reprovar. Inclusive, vamos lá fazer estudos compensatórios, que o fulano, a família está aí. Dá um jeito aí, professora, vamos fazer estudo compensatório. Né? Então, a número 3 não serve como resposta. Ou é a 2, ou é a 1. Ambos os termos significam a mesma coisa e podem ser usados como sinônimo? Não. Abandonar é simplesmente quando deixa de ir para a escola. Deixou, sumiu. A gente não tem notícia. Pergunta para o Joãozinho, para a Mariazinha. Ninguém sabe do Pedro? Opa, abandonou. Vamos para a busca ativa, vamos na casa do aluno, vamos ligar, vamos, né? Manda carta, como diz lá na ficha FICAI, que a gente tem que mandar carta, né? Bilhete. Mas não é sinônimo. Evasão é realmente a perda, inclusive, da matrícula na escola. Ele não é mais aluno da escola. Ele abandona, ele não retorna, ele não faz a rematrícula, ele evadiu, ele vai para o censo escolar como evadiu. Deixa de frequentar as aulas durante o ano letivo, caracteriza o abandono. Deixou de frequentar, ele abandonou, né? Pode voltar a qualquer momento e tudo segue o fluxo da mesma maneira, faz estudo compensatório, é tudo certo. Então, apenas o item 1 é resposta da nossa questão de número 3. Então, não confundam abandono com evasão escolar. Vamos. Os motivos, né? As causas disso. Qual a resposta correta da questão de número 4? Que contribui, então, para um aluno deixar de frequentar a escola, né? Para evadir, para o abandono. Vamos na ordem. Frágil estrutura familiar, desemprego e desnutrição. Pessoal, nem todo abandono, né, nem toda evasão é porque o aluno não quer frequentar a escola. Temos vários casos de alunos que ficam em casa para cuidar dos irmãos, para a mãe trabalhar, ou não vão para a escola para ajudar a família a ganhar dinheiro, né? Então, eles ajudam financeiramente de alguma forma, trabalham, vão vender alguma coisa, né? Sejam, então, cuidando realmente dos irmãos para os pais trabalharem. Então, a estrutura familiar, a falta, né, da tal rede de apoio, o desemprego da família, a desnutrição, às vezes a falta de roupa. Eu já escutei de família assim, professora, em dia de semanas de muita chuva, fulaninho não vem para aula porque a gente tem um número contado de roupa em casa, e aí ele não tem roupa para ir para a escola. O uniforme é né, uma peça de uniforme ali para cada um, e se molhou e sujou, eu vou lavar, mas não vai secar de um dia para o outro, não tem onde secar. Então, ele fica, às vezes, sem vir para a escola, não é porque a gente não quer, porque ele não tem roupa para colocar. E, claro, sabendo disso, a escola vai dar um jeito de conseguir mais uniformes. Às vezes, lá na costa, a roupa das crianças, no final de semana, era o uniforme da escola. Se a gente passasse por lá no sábado, domingo, feriado e férias de verão e inverno, eles estavam com o uniforme da escola. Então, quer dizer que o uniforme da escola talvez fosse a melhor roupa que eles tinham. Nunca vou esquecer de uma ceia de Natal de um aluno, né? Que estava, a gente ficou muito feliz que tinha comida na mesa, mas ele estava com a camisa do uniforme da prefeitura. E aí a gente fica pensando, nossa, né? A roupa da ceia de Natal que a gente compra e pensa, que vestido, que não sei o quê, ele estava com a camiseta do uniforme que ele usou o ano inteiro. Então, né? Essas questões de desigualdades sociais, elas são
um dos casos, às vezes, que não é só porque não quer, né? Tem várias coisas por trás, que aí tu chama a família, ou tu vai na casa da família, daí tu entende, vai, não tá indo por tal motivo. Quando tu chega na casa, tu entende muitas coisas. Então, a número 1, ela está certa, e a gente tira a letra C. Carência de verbas e infraestrutura precária na escola, também, né? Também é uma possibilidade. Por quê? Porque a questão do abandono e da evasão também pode ser por uma escola que não seja atrativa. Não estou dizendo que a gente tem que fazer né, um show, um espetáculo na escola. Mas, né, uma infraestrutura ali bacana, que a criança, às vezes não tem em casa, mas tem lá na escola a pracinha, que é legal. Isso era uma coisa que chamava atenção, a quadra para jogar um futebol, né, a pracinha. Tem a sala de aula com uma lousa agora interativa, que o professor use, que jogue, né? Isso são coisas que chamam a atenção. E que às vezes na casa deles não tem. Então, essa carência de verbas, né, essa infraestrutura, às vezes, precária, que não torna a escola atrativa, também é um motivo que, né, já está chovendo, já é longe, já não sei o quê, a escola é chata, então não vou. Principalmente para os maiores. A número 2 também está certo. Desinteresse no acompanhamento das aulas e em realizar tarefas de fixação de conteúdos, também. Eu estou botando errado, mas é certo, né? Desculpem, eu fui no embalo aqui, mas todas estão certas, tá? Também. Também é um problema, né? Aí, às vezes, é questão da pessoa mesmo, não quer ir. Ensino médio, final dos anos finais. Maior problema ou reclamação das famílias é ele não quer estudar. Eu não sei, professora, diretora, orientadora, o que eu faço para o Joãozinho ir para a escola. Ele não quer estudar. Ele não gosta da escola. Ele não tem interesse por quase nada, só ir ver televisão e jogar. A gente escuta muito isso dos alunos, principalmente dos anos finais do ensino médio. Então, a letra D, todos os itens são possibilidades que podem levar ao abandono e à evasão. Então, desde questões de desigualdades sociais, a questões da infraestrutura, ou até mesmo a falta do aluno de motivação, né? Ele não quer, ele não gosta de estudar, por N motivos ali também, né? Por trás que levam à não participação. D de diário oficial, na nossa resposta. Agora o nome é componentes do processo de ensino, né? E aí entra ali metodologias, conteúdos, objetivos, avaliação, que compõem o processo de ensino. Qual a resposta da nossa questão? Sobre os componentes do processo de ensino, qual que preenche corretamente a lacuna? Temos 4 itens: recursos didáticos, avaliações, conteúdo e estratégias de ensino. Esse, né, são um modo de organizar o saber didático, apresentando diversas técnicas e recursos que possibilitem o alcance dos objetivos propostos para a atividade. Significa pensar e utilizar os recursos mais adequados para não só dinamizar as aulas, mas também e principalmente fazer os elos necessários entre o saber transmitido e sua sedimentação no repertório do aluno. Isso são os recursos didáticos?
Isso são as avaliações, os conteúdos ou as estratégias de ensino, né? Os recursos são recursos, não são técnicas. São instrumentos, recursos, né, objetos que a gente vai utilizar para facilitar a mediação da aprendizagem. Então, o livro didático, o meio, né, que a gente utiliza para facilitação. É o livro didático, é um globo terrestre, é a lousa interativa, é um computador, né? Qual o recurso que a gente está utilizando para facilitar? A avaliação, ela é um documento, né? Ela é algo que avalia ou que acompanha o processo e que também identifica, enquanto diagnóstico, as dificuldades e potencialidades do aluno. Então, ela tem essa função de retroalimentar, né, o processo de ensino e a aprendizagem, porque ela, no acompanhamento ou no diagnóstico, ela dá informações que vão fazer o professor organizar esse processo. Seja no início, quando eu faço o diagnóstico, seja no final, quando a gente vai fazer, então, no final não, desculpem, né? Seja no processo, ao longo desse processo, quando a gente está fazendo acompanhamento como avaliação formativa. Os conteúdos são os objetos de conhecimento, os objetos de ensino, né? Aquilo que seja factual, procedimental, atitudinal, né? Conceitual, aquilo que a gente vai trabalhar com os nossos estudantes, com nossos alunos, a ponto de que eles precisem estar dizendo ali, né, transmitido, mas a ponto que eles precisam construir das diversas áreas de conhecimento, das diversas disciplinas, né, que podem também ser colocadas, esses conteúdos são aquilo que a gente, então, vai trabalhar do patrimônio histórico cultural, né, os saberes que a gente precisa desenvolver e se articulam com as experiências do aluno. Então, aqui, o conceito de conteúdo pode ser os mais diversos possíveis. Se for se articular com a BNCC, eles vão chamar de objetos de conhecimento. Tá? O termo para base é objetos de conhecimento. E o que melhor se encaixa aqui, quando fala de técnica e de recurso, é a estratégia de ensino. Então, o que eu vou fazer para que o meu aluno aprenda melhor? Eu vou escolher recursos e técnicas, né? Os recursos estão aliados às técnicas. Eu vou fazer uma experimentação. Então, a técnica é um experimento. Dentro dos experimentos, quais os recursos tem? Um copo de Becker, né? É uma pipeta, é um misturador. Bom, são recursos que eu vou utilizar para que a minha aula atinja os objetivos propostos. Então, são as estratégias, né, de ensino na letra D de diversidade, que preenche melhor ali, ó, técnicas, recursos, né, que alcancem, ajude a gente a alcançar os objetivos. Então, a gente vai marcar a letra D de diversidade. Fechou? Sim ou não? Tranquilo? Esses são os tais componentes do processo de ensino. Tem mais aqui. Eu acho que eu coloquei mais, não sei, agora não lembro. Mas a gente vai fazer mais. Não é muito comum cair em prova. Está lá nos conteúdos de vocês, mas não é na maioria das provas que cai, não. Acontece. Acontece.
E aí, meu povo, qual a resposta da questão? Em conformidade com as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, sobre a organização do currículo, assinalar a alternativa correta. Temos 4 alternativas e uma só, que vai ser a nossa resposta. Então, ali, o ensino de história deve evidenciar prioritariamente as contribuições da cultura indígena na formação do povo brasileiro e, em segundo plano, da cultura africana. Então, mais importante é a cultura indígena do que a cultura africana. E a gente viu que é obrigatório o estudo da cultura afro-brasileira e indígena. Não coloca como prioridade um ou outro, mas diz que os dois são igualmente obrigatórios. Então, a letra A está fora. O ensino religioso de matrícula obrigatória ao aluno dos anos iniciais e facultativo aos alunos dos finais é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas do fundamental. Nenhuma das duas fases, a matrícula no ensino religioso é obrigatória. Tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais, ou seja, o ensino religioso tem matrícula facultativa no ensino fundamental. O ensino religioso de matrícula facultativa no ensino fundamental não é obrigatório em nenhuma das fases, né? Ele é parte integrante, ele está no currículo, a família pode optar por não fazer o ensino religioso com o aluno, mas ele faz parte dos horários normais das escolas públicas, né? Então, estará lá o ensino religioso e a família escolhe, por isso que é facultativo. A música constitui conteúdo obrigatório e exclusivo do componente curricular arte, o qual compreende também as artes visuais, o teatro e a dança. Então, a música é obrigatório e exclusivo da arte. Não podemos trabalhar música em nenhum outro componente curricular, como conteúdo. Então, a educação física não pode trabalhar música. Nas outras disciplinas, a gente também não poderia trabalhar música. Ele faz parte, né, compreendido também dentro de artes visuais, teatro e dança, a música está dentro da arte, mas ele não é exclusivo da arte. Tanto que eu posso ter um professor só de música, como eu posso ter um professor de arte que trabalhe música. O que é importante é que a música seja trabalhada. Como ela vai ser trabalhada pode ser por um professor específico ou no componente de arte, e a música pode ser trabalhada por qualquer outro professor. Não, se fosse só exclusivo de arte, nenhum outro professor poderia trabalhar com a música na escola. Então, nós, professores dos anos iniciais, a gente não poderia trabalhar com música, nem na educação infantil. Aqui está falando de ensino fundamental, né, na questão, mas a gente não poderia trabalhar com música. O ensino fundamental deve ser ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas a utilização das línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. Perfeito. Essa questão é um Ctrl+C, Ctrl+V praticamente da LDB. Quando eu digo para vocês que não vai contra a LDB, mas que refina a lei, esse é um grande exemplo. O ensino religioso, a questão da música, a história e a cultura afro-brasileira, tudo isso, assim como a língua portuguesa e a língua materna, todos estes estão dentro da LDB. E aqui eles só puxaram o que é do ensino fundamental, porque especifica nas diretrizes do ensino fundamental. Então, a letra D de diversidade é a resposta da nossa questão. Nesse sentido, sempre na dúvida, será que é? Pensem, a lei diz o quê, né? A LDB diz o quê? Se a LDB diz isso, diz, né, a opinião de vocês, eu não posso ter uma lei ou uma diretriz que vá contra a LDB. Questão de número 7.
Qual a resposta da questão? Em conformidade com as diretrizes do ensino fundamental de 9 anos, qual é a alternativa correta? A. A validação da matrícula no ensino fundamental depende de uma apresentação de comprovante de aproveitamento da educação infantil com índices iguais ou superiores a 60%, realizado mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Há algum pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental? Tem que comprovar que a criança frequentou o ensino fundamental, a educação infantil para ir para o ensino fundamental? Não. Então, lá na LDB diz que a educação infantil na pré-escola tem que ter 60% de frequência, né? Que o acompanhamento é por registro, né? Do desenvolvimento e tal. Mas isso não é regra para matrícula. Nenhum ensino fundamental. Depois, a carga horária mínima anual do fundamental será de 800 horas relógio, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar? Sim. Então, mínimo, muita atenção, mínimo de 800 horas e mínimo de 200 dias. Aqui, perfeito. É obrigatória a matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos completos ou a completar até 31 de maio, não, né? De março do ano em que ocorrer a matrícula. Pegadinha que se não ler, com atenção, lê rápido, passa batido. O ensino fundamental com duração de 9 anos abrange apenas a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade. Não compreende os que na idade própria não tiveram condições de frequentá-lo. Então, se, olha aí, viu só? Se não prestar atenção, lê, né? Passa batido aqui. Vai dizer, precisa anulação, da questão tem 2 respostas. Aqui, pessoal, se não parar para pensar também, né? Pode passar batido. Como assim, né? Não é só dos 6 aos 14, ensino fundamental? Diz que é dos 6 aos 14, mas que aquelas pessoas que não tiveram acesso na idade própria, elas podem frequentá-lo. Tanto que daí nós temos a modalidade EJA, que estava lá dentro da nossa tabela, que o ensino fundamental compreende. Essa modalidade é justamente para quem? Para quem não teve condições de frequentar o ensino fundamental na faixa etária recomendada. Então, aqui, a nossa resposta é letra B de Brasil, na questão de número 7. Fechou? Outra questão também, né, que acaba vindo com dados que lembram um pouquinho lá da LDB, né, sobre o ensino fundamental. Então, de algum modo, a gente acaba dando uma revisada em LDB quando a gente vê questões como essas. E agora, aqui, deixa eu ver, são 4 mesmo, a gente tem questão de princípios da educação. A 7 é a letra B, de Brasil.
Qual a resposta? Temos aqui os princípios éticos, estéticos e políticos da educação. E aí, né, conforme eu comentei, são uma possibilidade de questionamento para vocês na hora da prova. Os éticos, eles vão lembrar valores. Os políticos, eles vão lembrar de cidadania, de democracia, de formação de direitos e deveres de cidadão. Então, vai lembrar de democracia, né? Política de formação cidadã. E os estéticos, eles falam, né, de cultura, de lúdico, de sensibilidade, de racionalidade. Então, pensa mais na questão do ser humano em si, na diversidade, na pluralidade. E aí nós temos 3 itens para analisar, e vocês podem ler na menor quantidade de texto e tal, né? Podemos começar aqui pela terceira ou pela primeira, praticamente a mesma quantidade de texto, a terceira um pouquinho menos. Diz assim: estéticos, cultivo da sensibilidade juntamente com da racionalidade, enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade, valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente da cultura brasileira, e construção de identidades plurais e solidárias. Isso tem a ver com o cultivo ou com os princípios que a estética traz para nós dentro da educação. Então, ludicidade não está aqui, aparece bastante dentro do princípio da educação infantil, porque dentro dos documentos eles não trazem exatamente o mesmo conceito, né? Mas vem nessa questão da criação, da cultura, da diversidade, né? Então, ok. A 3 está certa, precisa aparecer nas nossas respostas. Éticos, justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana, compromisso com o bem de todos, combatendo e eliminando preconceito de qualquer origem e todas as formas de discriminação. Perfeito. Isso são valores que a gente vai construir com a educação, né? Que se visa construir com a educação. A 1 e a 2 estão certas. Não tem outra possibilidade de resposta. Acabou. Porque não tem uma que seja 1 e 2, 1 e 3. Opa, perdão, gente. Só um pouquinho. Só um pouquinho. A 3 estava certa, a 1 e a 3 estão certas. A gente tem que ler a 2, sim. Eu estou com a 2 na cabeça aqui. Políticos. Eu comentei com vocês que a formação cidadã. Olha o que começa aqui. Direitos e deveres do cidadão. Respeito ao bem de todos. Preservação da democracia e dos recursos do ambiente. Equidade no acesso à educação. Então, justiça para acesso de todos. Assim como os outros direitos sociais. Exigência de diversidade de tratamento para a igualdade de direitos entre os alunos, redução de pobreza, desigualdade. Isso são princípios políticos. Formação cidadã que visa a tal transformação da realidade, né? Que o cidadão, então, sabendo dos seus direitos e dos seus deveres, vai cobrar o bem de todos, vai prezar pela democracia, então vai prezar pela justiça, pela equidade. Político também está certo. Lembrem sempre que político é no sentido de formação cidadã, seja aqui ou em qualquer outro documento. Projeto político pedagógico, função social da escola, formação cidadã. Um cidadão sabe de direitos e deveres. Então, todos os itens, eles estão certos, restando para nós a letra D de diversidade na questão de número 8. Palavras-chave para a gente não esquecer do estético. A questão da sensibilidade, criatividade, se for, né, em outro documento tem a questão do lúdico também, mas cultura, manifestação cultural. Político, direitos e deveres de cidadão. Democracia. Procurem esses conceitos. E éticos, a questão realmente dos valores. Justiça, solidariedade, liberdade, né? Bem de todos. É uma das possibilidades que leva a gente a conseguir responder sobre os princípios da educação. Indiferentemente do documento, são palavras que vão se repetir. E é
uma questão que cai em prova bastante, hoje eu estava na prova de Xangri-Lá da tarde. Era uma das questões que caíram de legislação da educação. Vamos lá. PPP. Qual a resposta da questão? A Ilma Santos Veiga, né? Uma dos passos Santos Veiga, ela fala dos princípios que o projeto político pedagógico tem. E ela fala de 5 princípios. E essa questão, então, ela traz 4 deles e pede para a gente responder o que está faltando. Nós temos aqui, ó, princípio da igualdade, da liberdade, da gestão democrática, da valorização do magistério e da qualidade. Então, o que quer dizer isso? Quando eu construo um projeto político-pedagógico, esse projeto ele tem que estar garantindo ou pensando nessas perspectivas. Primeiro, princípio da igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Quando eu construo um PPP, eu tenho que pensar em como esse PPP é inclusivo, em como ele, né, vai dar o acesso para os alunos, mas como ele vai fazer com que os alunos permaneçam. E essa permanência, ela perpassa pela educação inclusiva. Dentro do projeto político-pedagógico, a gente vai pensar como que a educação escolar ela é inclusiva. Porque para a permanência e o sucesso escolar, não tem possibilidade de se fazer, a não ser numa escola que seja, né, com a inclusão de todas as pessoas. Né? Essa escola de qualidade social, que se fala dentro das diretrizes, nada mais é do que uma escola que tenha inclusão. Então, o princípio da igualdade é o quê? Igualdade de condições de acesso e permanência, que o PPP vai pensar. Como que a gente faz isso acontecer? O segundo princípio é da liberdade. Todos somos livres perante a lei. E essa liberdade perpassa por uma questão de autonomia. O próprio projeto político-pedagógico é um documento, né, de uma autonomia, né? Traz uma autonomia para a escola, no sentido de poder construir a identidade da escola, e também, dentro do princípio político desse documento, de formação cidadã, de que traz a função social, essa liberdade, ela vai contribuir com a construção da autonomia dos alunos. Essa liberdade que o aluno, né, também tem dentro desse sistema de democracia que essa escola se faz. O terceiro princípio é que é a gestão democrática. E aí eu sempre falo, né, o PPP é um documento que configura a gestão democrática do ensino. Se a escola é democrática de verdade, o PPP vai ser construído coletivamente, com toda a comunidade escolar, vai ser debatido, as pessoas vão trazer as suas opiniões. Não quer dizer que todo mundo vai pensar igual, vai ter consensos e dissensos, mas a gente vai chegar a um ponto em comum para a maioria. É democrático, assim como em qualquer democracia, a maioria das pessoas vai decidir, vai escolher o que é melhor nessa caminhada para a comunidade, para o ideal de escola. Valorização do magistério é onde dá a maior confusão, porque todo mundo, quando pensa em valorização, pensa em dinheiro. Ah, valorizar é ganhar dinheiro. Mas como que o PPP garante dinheiro para o professor? Não tem como, né? A valorização do magistério por meio do PPP é pensar realmente, né, em como esses profissionais são valorizados a termos de participação, de escuta e de
Formação continuada. Então, valorizar o professor é o que o professor precisa. Como que a gente qualifica o trabalho do professor, mas ouvindo esse professor. Não é fazendo qualquer tipo de formação, né? Vai lá e convida qualquer pessoa para falar de qualquer tema. É o que o nosso grupo, no final do ano, disse que era necessário e não teve. Então, no próximo ano, a gente vai ofertar essas formações. Precisamos saber mais de inclusão, de adaptação de currículo. A gente precisa saber mais de história e cultura afro-brasileira indígena, como fazer acontecer na escola, né? Como que são essas práticas de ensino. Sobre isso. Isso é a valorização do magistério dentro da escola. É realmente o professor ser ouvido, né, respeitado pela comunidade, que a própria comunidade entenda o valor do professor, e isso se dá também pelas discussões que a escola faz com a comunidade, mostra esse valor, né, constrói junto à comunidade o valor do professor. E o quinto princípio é o princípio da qualidade. Então, a qualidade que será ofertada, porque é um projeto político pedagógico. Então, qual é a qualidade, né, que será ofertada do ensino pedagógico? Qual é a qualidade que esse projeto de educação ofertará para a comunidade como um todo? Que formação, que princípios, né? O que se espera desse projeto e de que se espera, o que se acha de qualidade de educação? Porque dentro dos marcos do PPP, a gente tem o marco, né, referencial, o marco diagnóstico e a programação. No marco referencial, a gente pensa numa escola de qualidade. O que é uma escola de qualidade social? O que tem numa escola? Que valores são esses? Que princípios? O que a gente tem de ideais dentro da escola que a nossa comunidade acha que são importantes? Isso é qualidade. Né? A qualidade social de uma escola, inclusive, traz o aluno, eu já comentei em uma questão anterior, como centro do processo educativo. Não há uma escola de qualidade em que o aluno não seja o centro do processo. Então, como que esse meu aluno é o centro desse processo? Como que eu qualifico a minha escola a ponto de que essa formação, né, ela seja de um cidadão capaz, ativo, né? Então, que qualidade de ensino e de escola que eu tenho? O que eu quero construir? Esse é o quinto princípio do PPP, da senhora Ilma dos Santos Passos Veiga, né? Que é, inclusive, que vem a questão seguinte aqui, sobre o projeto político-pedagógico. Então, a nossa resposta da questão de número 9 é a letra A de aprovados. Questão de número 10. Qual a resposta da nossa questão? O PPP, ao se constituir em um processo democrático de decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que fortaleça os conflitos, supere os conflitos, solucione os conflitos ou fragilize os conflitos. Tem duas que com certeza não deram dúvida nenhuma para vocês, não é para fortalecer
e nem para fragilizar. Então, a gente poderia ficar entre superar ou solucionar os conflitos, né? Buscando, e aí, olha só, os dois, deixa eu só tirar aqui a letra A e a letra D. As duas alternativas, isso é muito comum, estou fazendo uma coisa aqui que poderia dar dúvida na hora da prova tranquilamente, porque superação e solução de conflitos são coisas que não são, né, inadequadas pensando num PPP. Mas, vamos por eliminação. Digamos que na prova tem alguma alternativa de completar que desse a mesma dúvida que essa pode trazer. A segunda é igual, eliminar. Então, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, justificando a rotina do mando impessoal ou rompendo com a rotina do mando impessoal, que é o diretor mandando, né? A gente quer romper isso ou quer justificar que o diretor pode mandar e desmandar? A gente quer romper, porque é uma gestão democrática. Ó, processo democrático não tem mando impessoal. Nós temos um poder compartilhado. Então, a gente rompe, né, com a rotina do mando impessoal. E racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola. E aí, diminui, então, aqui, diminuindo, né, os efeitos fragmentários da divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. Então, aqui o que é? É superar. Superação dos conflitos. O que é essa diminuição desses efeitos, né? Quando a gente tem uma gestão democrática, que é o contrário de uma gestão gerencialista, né? Esse trabalho, essas decisões, esse poder compartilhado, ele é realmente de muitas mãos. Não é um diretor que chega e diz, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, faz aquilo porque eu decidi. Aqui nós tomamos decisões compartilhadas, e muitas vezes, né, quando não em assembleias que todo mundo é convocado, o conselho escolar, que é um colegiado, que tem membros de toda a comunidade, pais, professores, funcionários, alunos, responsáveis, né, ali, e o diretor como membro nato, eles que foram escolhidos para estar nesse conselho, eles acabam decidindo pela sua comunidade, porque eles representam essas instâncias. Então, quando a gente fala aqui que vai diminuir essa fragmentação, é porque todas essas pessoas que são representantes amplas da comunidade estão pensando juntas. E aí não tem uma hierarquia do diretor que manda, né, gerencia e manda nesse processo. Aqui a gente tem realmente um poder compartilhado, um poder que é decidido, ou decisões que são tomadas em colaboração, né, pensadas juntas, em comunhão, como também o Paulo Freire costuma utilizar. Então, a nossa resposta da questão de número 10 é a letra B, de Brasil. E aí, volto, né? Não sei uma, não tem problema, vai para outra. Desce, elimina, vê se tem uma possibilidade melhor, não paralisa porque não sabe uma. Não é uma que vai mudar a vida de vocês na prova. Então, calma o coração, vai lá, dá uma olhada, elimina, volta na alternativa, que fica mais fácil de a gente chegar na resposta.
Qual a resposta da nossa questão? Vamos lá. Outra questão de PPP, duas partes para analisar. Como eu sempre digo para vocês, olhem na sequência, porque geralmente elas vão se complementar. Então, a principal possibilidade de construção do projeto político-pedagógico passa pela relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade. Isso significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do diálogo, fundado na reflexão coletiva. Recordo dessa prova lá atrás, né, quando ela aconteceu, deste termo aqui. Relativa à autonomia da escola. Mas como assim, né? A escola não é autônoma até certo ponto. A gente tem autonomia para construir o nosso PPP e pensar com a comunidade, mas o nosso PPP, a nossa autonomia vai até aonde não infringir as leis, tá? Até aonde não temos uma lei que diga que não possa, porque vai acontecer assim, né? Ah, mas por que não tem, por que são 200 dias e não 180 se a gente aprendia melhor com 180? Várias pessoas dizem isso. No meu tempo era 180 e a gente aprendia a ler no primeira série, que não era assim. Não tem a gente querer uma coisa assim, se isso vai contra a lei. Então, a nossa autonomia é relativa, porque o que a gente pode fazer é aquilo que não vai contra a lei. Tudo que não for contra a lei, os ideais, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tudo ok. Mas todas aquelas ideias que as famílias e a gente vê que não fecham com a legislação, com diretriz, LDB, Constituição, blá, 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 não tem autonomia da escola que passe por cima da legislação. Então, por isso que a nossa autonomia é relativa. Ela vai até onde não infringir a lei. Então, todo o resto ali delineia. O PPP é um documento de identidade da escola. Quando vocês ouvirem, assim, né, uma frase que é clássico, assim, documento que configura a identidade da escola, é PPP, ponto, não tem, pode marcar lá. Porque é ele, né, que é a identidade, porque é a comunidade que construiu isso. Mas, né, essa autonomia, essa identidade, ela não pode infringir a lei. Ela vai ter participação, diálogo, debate, né, se for construído numa gestão democrática, a teoria é essa, né, que vai ter todos esses princípios aqui. A primeira parte está certa, então não pode ser C nem D. É preciso entender que o projeto político-pedagógico da escola não será suficiente para dar indicações necessárias à indicação do trabalho pedagógico, uma vez que exclui totalmente o trabalho do professor na dinâmica interna da sala de aula, pois a democracia e a possibilidade de criação e inovação advém somente dos alunos em classe e de seus respectivos membros familiares. Está dizendo aqui que é como se só os alunos e os familiares participassem e o professor, então, ele, né, tivesse ali o seu trabalho totalmente excluído, todo o seu pensamento, a sua organização, que ele não fosse, então, como eu posso dizer, né, respeitado, né? A autonomia dele não fosse respeitada porque existe um projeto político-pedagógico e isso foi construído por pais e alunos e ele, então, né, tá ali sendo excluído, em outras palavras. E isso é mentira. Por quê? O PPP, inclusive lá dentro da LDB, diz que o professor deve participar da proposta pedagógica, né? Proposta pedagógica é o nome anterior de projeto político-pedagógico. Então, nós participamos dessa proposta, juntamente com todos os outros entes da comunidade escolar. Geralmente, na prática, o que acontece mais é que nós participamos e eles nem tanto assim. Então, não exclui, né, o nosso trabalho, a nossa articulação, bem pelo contrário, e o nosso trabalho o pedagógico é muito, né, desse projeto constituído em sala de aula, ainda que a família também contribua com a parte pedagógica quando ela acompanha o filho, né, quando ela acompanha o trabalho escolar, o desenvolvimento do aluno, mas a parte pedagógica ela se configura muito lá no dia a dia da sala de aula, então não exclui esse professor, nem da construção, né, e nem da dinâmica ali que articula a organização do trabalho pedagógico com o PPP. Então, a letra B, correta somente em sua primeira parte,
é a resposta da questão de número 11. Ok? Relativa à autonomia da escola, né? Me lembro que deu uma discussão que tinha que ter recurso, né? Inclusive, tá, agora eu estou aqui e acabou de entrar uma mensagem no WhatsApp que eu olhei aqui de lado, né? Eu quero um recurso para uma questão. A gente faz o gabarito e a banca nem divulgou o gabarito preliminar, as pessoas querem recurso, né? Como que vai ter recurso se a gente não sabe nem o que a banca deu ainda na questão? Por isso que não faço preliminar. Que as pessoas sofrem por antecedência de uma coisa que elas nem sabem se estão certas. Gabarito preliminar é a maior furada da vida. É só para criar ansiedade no candidato. Vocês vão lá, vocês vão fazer a prova de vocês, vão dar o melhor de vocês no dia, vão sair cansados da prova, daí tem gente que vai ainda para grupo de WhatsApp brigar por causa da prova, porque que um disse A, outro disse B, porque outro disse C, porque não sei o quê. Não vai adiantar nada, não vai mudar o que vocês colocaram na prova, vai deixar vocês ainda mais tensos. Aí alguém libera um gabarito preliminar, outrem libera um gabarito preliminar que não é igual, nunca os gabaritos dos cursos são iguais, muito difícil. Aí fica, o curso A disse isso, o curso B disse aquilo, o curso C disse aquilo. Pelo curso A eu passei, pelo curso B eu rodei, pelo curso D eu não sei o quê. Não adianta nada. Vou dar o maior exemplo para vocês da Seduc. O curso Estratégia Concursos fez uma live de correção da prova e entregou um monte de questões erradas ao vivo para gravar no YouTube. E assim, questões que estão erradas. Eles corrigiram a prova errada ao vivo no YouTube. Aí, saiu o gabarito preliminar no outro dia da banca. E aí ficou mais feio ainda. O Estratégia é um dos maiores cursos do Brasil. Eles fizeram uma outra live para tentar justificar o erro deles na correção da prova. Não faz gabarito preliminar. Ainda mais com o Instituto ACP, que é uma banca totalmente previsível, entendeu? E outra, daí o que aconteceu? A Ana Letícia foi lá e fez a prova, olhou o gabarito do Estratégia Concursos e passou. Digamos, né? Toda a mesma coisa que a Ana fez. Aí saiu o gabarito do Instituto ACP na segunda-feira. O que aconteceu com a Ana Letícia? Ela reprovou. E agora? Como que tu justifica para a Ana Letícia que não tem recurso para as questões que ela quer? Que não tinha recurso para as questões que as pessoas queriam. Tinha a justificativa que eles estavam dando, que daí eu fui olhar uma colega, né, que trabalha com a gente, que me passou, eu nem sabia disso. Não existe recurso para a questão. E aí, então, não vai ser aceito. A gente já tem uma experiência de algumas coisas que não vão ser aceitas. E aí a Ana Letícia vai ficar na esperança de que é só para plantar falsas esperanças, ou melhor, não precisava nem ter plantado antes lá atrás. Então, não faz gabarito preliminar. E outra, vocês não precisam, não vai mudar o que vocês colocaram na prova. E a prova de vocês só termina no gabarito definitivo. Gabarito preliminar, certo ou errado, não muda. Não é o resultado definitivo. A gente tem recurso. Viamão foi o maior exemplo. Tinha aluno nosso que tinha reprovado por uma questão. A gente fez recursos e as pessoas entraram tanto em educação física quanto em educação infantil. Então, não muda o resultado do gabarito preliminar extraoficial. Só deixa vocês mais ansiosos. E aí começa aquela história, porque no curso fulano disse tal coisa, no curso Beltrano disse tal coisa. Ou já quer recurso antes de um gabarito preliminar oficial. Como é que vai ter recurso? Daqui a pouco eu errei o gabarito. Porque eu também erro. Eu digo para vocês, eu errei a questão. Vocês imaginem eu fazer 40 questões em meia hora com a Antônia gritando no meu ouvido. Que foi que eu fiz hoje. Vocês acham que eu fiz um gabarito de qualidade? Não fiz. Fiz sob pressão ali, tinha que terminar, tinha que fazer. Eu olhei, talvez passei algumas coisas batidas. Palavras ali lá no final que a gente não enxerga, que daí em aula, olha ali, estava lá a palavra, né? Eu não vi. Gabarito preliminar não muda o resultado final do candidato. Só muda o gabarito definitivo. Muito menos um gabarito preliminar extraoficial. Então, terminou a prova, vai fazer o teu ritual de merecimento. Estudei, fiz o meu melhor, agora é hora de relaxar. Fica com a tua família, com teu filho, com teu esposo, com teu namorado. Não tem, gosta dos seus amigos, vai beber, se tu gosta de beber, vai comer uma coisa boa, né, que a gente não come coisa pesada e tal. Vai viver, vai ver televisão, que é o que eu mais gosto de fazer, não consigo mais, né?
Senta para ver uma Netflix, toma um banho gostoso de 300 horas, não estuda por 2 dias, 3, se tu ainda está estudando para concurso, dá um tempo para a cabeça, porque merece o ritual de merecimento é relaxar. Esquece que tu fez a prova. Só vai mudar no gabarito definitivo. Saiu segunda-feira o gabarito preliminar, aí tu olha. Por que tu tem que olhar? Porque tu tem que saber se tu tem que apresentar recurso. Olha, eu tenho certeza que o número 4 é D. E a banca deu A. Prof, olha só. Aí a prof vai te dizer, não, olha, é A por causa disso, disso, disso e disso. Eu errei. Ou a banca tá certa, né? Acontece, como eu tô dizendo para vocês, faz o gabarito preliminar com a minha filha gritando no ouvido. Eu mandei uma foto pro Pollux, né? Com a Antônia gritando no meu ouvido. Ele, meu Deus do céu. Foi como eu tava fazendo o gabarito agora de tarde. Então não muda a vida de vocês, não muda o resultado de vocês. Tanto não muda que eu comprovo, a Bruna não está em aula agora, mas a Bruna passou em anos iniciais de educação infantil em Viamão. E ela tinha reprovado em educação infantil. E se ela fosse pelo gabarito preliminar, que alguém, né, liberou, que eu não fiz da educação infantil em Viamão, ela tinha reprovado mesmo. Tinha coisa errada nos gabaritos preliminares e depois a gente conseguiu mudar a questão. Então, só muda no gabarito definitivo. Pós-prova, esquece a prova. Vai viver a vida que tu não viveu durante o período de estudo. Faz o teu ritual de merecimento. Terminou a prova, fecha ela. Eu sempre fiz isso. Eu falo isso para as pessoas que eu nunca fui fazer preliminar, eu nunca olhei resposta. Eu sempre esperei a banca. Larga a tua prova num lugar lá que tu nem olhe mais para ela. Não vai mudar o que tu botou na tua grade. Tu deu o teu melhor. Tenha a tua consciência tranquila. E mesmo que tu não tenha, vai mudar o que tu botou na tua grade? Não vai mudar. Aquilo que tu colocou na grade, tá na grade. Não tem como a gente mudar. Agora, se a banca errou, a gente tem como pedir alteração. Tipo, agora em São Jorge, teve a troca de gabarito, a gente fez um recurso. Sempre que tiver, nós vamos fazer. Sempre que tiver, nós vamos fazer. Parem de ir para grupo e discussão e não sei o que. Não vai mudar, só vai deixar vocês mais estressados. E o jogo só termina quando acaba. Só termina no gabarito definitivo, só termina depois os recursos se houver. E sim, tem provas que não tem recurso. Porto Alegre a gente fez 2 de legislação porque tinha. Onde não tem, não tem. Certo? Parem de criar problemas na vida de vocês onde não precisa. Vamos lá? Planejamento, organização do trabalho pedagógico. Cada tipo de planejamento tem um conceito. O Libânio diz que nós temos 3 principais planejamentos: plano da escola, plano de ensino e o plano de aula. Então, quais são os conceitos do plano de aula, do plano de ensino e do plano de escola? E a hierarquia é plano da escola, plano de ensino e o micro, pequenininho, o plano de aula. Vamos lá.
Tô na dúvida, não sei, né? O que é isso aqui? Né? Qual será o significado? Procura, então, tentar te organizar para esses níveis macro e micro e o intermediário, né? Então, o macro, o maior é o plano da escola. O micro, o menor, é o plano de aula. Eu vou mostrar para vocês. Olha só. Nem vou na ordem, vou mostrar mesmo os termos em si. Diz um aqui que é ao longo de todo o ano. Diz outro aqui que é o plano de uma aula. E diz aqui que é um plano de uma disciplina curricular para o período letivo, de uma disciplina. Então, é um plano das ações pedagógicas para a prática docente de todo o ano letivo, construído coletivamente na escola. Agora, eu pergunto para vocês, qual é o macro, qual é o médio, intermediário e qual é o micro? O plano disciplinar do currículo, né? O plano da disciplina curricular no período letivo, que ele tem, na verdade, todas as disciplinas, né? Mas é que eu posso pegar a minha disciplina, ou o meu ano lá de dentro, como professora de anos iniciais, eu pego o meu ano lá de dentro. Mas nesse plano, que é o plano de ensino, eu tenho todas as disciplinas. História, geografia, língua portuguesa, arte, e lá, primeiro ano, as habilidades, segundo ano, as habilidades, terceiro ano, as habilidades, os objetos de conhecimento, tudo bonitinho lá, que precisa trabalhar. Então, como professora de artes, é o meu plano da minha disciplina que orienta o meu trabalho pedagógico. Então, é um plano de ações pedagógicas da minha disciplina. Enquanto professor, eu pego esse plano da minha disciplina, que tem todo o currículo, ou seja, todas as ações curriculares, todos os objetos de conhecimentos, habilidades, dentro das unidades temáticas que eu preciso desenvolver e que vão orientar meu trabalho docente. No plano de ensino da escola, está todos os anos, todas as disciplinas, né, num conjunto maior, que a gente chama até de planejamento curricular. É que o Libânio separa em plano da escola, plano de ensino, plano de aula. Mas o planejamento curricular nada mais do que é isso, né? Todas as disciplinas estão lá dentro, todas as habilidades, todos os conteúdos, objetos de conhecimento, unidades temáticas por ano. Não é isso? E eu, como professora, puxo a disciplina curricular do meu ano letivo. Sou professora de ciências, vou lá, pego ciências do 5º ano, ciências do 6º ano. Então, esse aqui, a gente pode dizer que ele não é o maior, ele é o intermediário. Vou botar um I aqui. O plano de uma aula tem um tema, tem um objetivo, a metodologia, a avaliação, traz as referências, que é construído para o professor a cada aula. Ah, tinha lá no final também, ó, esqueci. A cada aula é o macro ou o micro? Para cada aula eu faço o meu planinho. Esse é o menor, feito pelo professor individualmente, né? Pode contemplar ali um conjunto de aulas, né? Quando fala de aula, pode ser períodos, né? Então, aqui é o micro. E aquele plano de todo o ano letivo, construído coletivamente na escola, que tem as ações pedagógicas, que vão mobilizar as estratégias, que vai ali se articular com o PPP, com os documentos oficiais, né? Qual é? Esse é o macro. É o plano da escola, o que rege todas as discussões da escola. Então, plano da escola macro, intermediário, plano de ensino, plano de aula, micro, letra B de Brasil. Procurem as palavras-chave. Vai ter a ideia dentro do conceito. Não tem como soltar, né, assim, e não ter algumas palavras para a gente identificar que tipo de plano está sendo falado. Então, sempre lembrem, macro, intermediário, micro, porque é, né,
num sentido hierárquico. O plano da escola ele é muito maior, o plano de ensino ele é intermediário mesmo, e o plano de aula é aquilo que a gente faz ali, né? Nós, professores, no dia a dia, nosso planejamento, os nossos materiais, nossos recursos para cada aula, o que a gente pensa, né? De objetos de conhecimento, de habilidades, qual é a nossa finalidade a cada aula. Então, a resposta da nossa questão de número 12 é letra B de Brasil. Pessoal, dúvidas sobre a nossa aula de agora à noite? Conseguiram captar a questão do abandono, da evasão? Conseguiram visualizar das diretrizes ali os principais conceitos que perpassam pela LDB, né? A gente não vai fora da LDB. A gente está comunicando. Projeto político-pedagógico, gestão democrática também. Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra, né? Sempre eu vou falar de gestão democrática, eu vou falar de PPP. Aqueles 5 princípios do PPP, é importante vocês saberem, certo? Ó, 10 de 12, ótimo. Amanhã tem mais, amanhã tem o Guedes. Amanhã tem o Guedes, vai causar o desequilíbrio em vocês, né? Assimilação, acomodação, equilibração. Então, findamos, né, um final de semana de muitos estudos. Que bom, Vanessa. Muito estudo por aqui, muitas aulas, mas, né, a gente está em reta final, rumo final. Eu vou colocar um material para anos iniciais de educação infantil, com 50 questões específicas, tá? Vai entrar para vocês amanhã de tarde. Então, anos iniciais de educação infantil, acompanhem lá, já está pronto, só tem que formatar, né? A formatação é chatinha, já as questões estão prontas, está tudo bonitinho lá, mas eu tenho que formatar. Amanhã de tarde entra para vocês lá um material de questões, para vocês darem uma praticada também. E se vocês se deram conta, pessoal da educação infantil dos anos iniciais, tem conteúdo lá dentro da parte pedagógica. O conteúdo não está exatamente dentro de anos iniciais de educação infantil. Se vocês subirem, vocês vão encontrar lá dentro, né? Tipo, tem aula de distúrbios, que é uma aula de educação infantil, está lá dentro. Então, vocês deem uma olhada nos conteúdos acima, que não necessariamente eles estão todos lá dentro da parte específica, tá? Porque tem muita coisa que é em comum, tá dentro de específico, tá dentro de temas pedagógicos e a gente está trabalhando junto. Então, vou botar 50 questões para cada um de vocês de anos iniciais e infantil. Ótima semana, fiquem com Deus, até a próxima aula.